Quais lições aprendemos com a história da igreja no tocante às tragédias, crises, epidemias? Ou seja, o que a história da igreja tem a nos ensinar para momentos como esses que nós estamos vivendo? Olha, Paulo, essa pergunta é interessante, porque, na realidade, as respostas elas podem ser contraditórias. Nós podemos, por exemplo, perceber que os tempos de crise, os tempos de tragédias, guerras, epidemias e desgraças que sobrevêm a grandes porções aí da humanidade, algumas vezes isso faz com que as pessoas se tornem mais propícias, mais abertas à verdade, mais abertas ao evangelho, mais abertas ao conhecimento da esperança cristã. Então, em meio a tanta desgraça, tanta miséria, tanta dor, as pessoas então abrem o seu coração um pouco mais para a mensagem da esperança cristã. Então, até recentemente, em 2001, quando houve o 11 de setembro lá, eu me lembro pelo menos de um artigo, não me lembro agora qual foi o periódico que falava sobre isso, dizendo que depois de 11 de setembro, a insegurança que aquilo gerou, você veja, um episódio isolado, não chega a ser uma tragédia ali, que abrangendo grandes multidões, nada, mas um episódio como aquele, que abalou bastante a segurança do povo americano, fez com que a frequência às igrejas aumentasse. Então você fala, interessante, né? O pessoal com medo de morrer aí com bombas e atentados, o pessoal começou a procurar mais a igreja. É claro que isso foi pontual, isso passa logo, as pessoas assim que se sentem mais seguras, elas abandonam a relação temporária. Então, um aspecto positivo que talvez dê para considerar. Outro aspecto positivo é que esses momentos tendem a despertar na Igreja de Deus um senso de solidariedade um pouco maior. Né? Então você vê, por exemplo, no livro de Atos, você percebe que os problemas de fome na época do imperador Cláudio, que são narrados em Atos capítulo 11, aqueles problemas de fome que sobrevieram sobre o Império todo, por causa de alagamentos que houve no norte da África. O norte da África era o celeiro do Império Romano. E houve alagamentos no ano 46, mais ou menos, isso gerou fome em vários lugares, a Palestina foi um lugar mais afetado pela fome. E isso fez com que a igreja a igreja em geral, né, a igreja espalhada aí pela Grécia, Macedônia, Turquia, fez com que essas igrejas se mobilizassem. A igreja de Antioquia, em especial, se mobilizou para socorrer a igreja de Jerusalém. Então a tragédia ela desperta isso, né? Faz com que os crentes se tornem mais solidários, mais sensíveis à necessidade dos irmãos que padecem mais e que sofrem mais. Nós percebemos esse tipo de reação. Agora, a gente não pode se animar muito não com esse negócio, porque, como eu disse para você, as tragédias elas trazem reações também, efeitos que não são tão bons assim, nem mesmo sobre a igreja. É muito conhecido um relato do século IV, século V de Tucídides, século V antes de Cristo, sobre a peste em Atenas. A coisa foi tão séria em Atenas, com uma epidemia que houve lá, uma peste terrível, matando todo mundo, que as pessoas começaram a se entregar com mais entusiasmo, com mais vigor ao pecado, sabendo que faltava pouco tempo de vida para elas. Meu Deus! Então, sim, aí elas começaram a mergulhar em todo tipo de promiscuidade, porque elas sabiam que se elas pegassem a doença de manhã, à noite estariam mortas. Então a proximidade da morte despertou nelas o desejo de arrancar da vida o que pudessem. Perderam todos os escrúpulos, todo o temor, toda a vergonha e caíram na baixaria mesmo. A gente percebe isso. Agora, isso foi antes de Cristo, né? Tá, mas tudo bem, isso mostra a natureza humana. Como a natureza humana pode se comportar em face de uma pandemia, em face de uma tragédia. No Apocalipse, por exemplo, capítulo 16, mostra os homens sofrendo por causa de dores terríveis e misérias e tragédias, eles começam a blasfemar contra Deus.
e se revoltar contra Deus por causa do sofrimento. Então a gente não pode se animar muito quando vê, a epidemia vai trazer uma piedade maior, uma santidade maior. Não necessariamente. Às vezes é produzido isso, outras vezes não. Aliás, crises e tragédias podem até fazer com que a igreja desapareça, enfraqueça e desapareça num determinado local. Que foi o que aconteceu, por exemplo, com a igreja de Jerusalém depois da invasão do general Tito. Foi uma grande crise, uma invasão terrível lá, muitos foram mortos. Flávio Josefo narra na guerra dos judeus, ele narra a invasão do general Tito e as atrocidades que foram feitas ali, e a cidade foi devastada por um banho de sangue. E nós sabemos que a igreja de Jerusalém, que era uma igreja no século I forte, depois disso, ela praticamente desapareceu. Você percebe sinais da igreja de Jerusalém sendo transportada para uma cidade no norte, mais ao norte da Palestina, onde hoje é a Jordânia, do lado oeste da Jordânia, uma cidade chamada Pela. Eles foram para lá e ficaram ali. Os crentes de Jerusalém, antes da invasão de Tito. Eles ficaram ali e ali eles perderam força e se transformaram numa pequena seita chamada os Ebionitas, que era uma seita legalista e que não cria na divindade de Jesus. E depois, no século II, século III, já desapareceram, sumiram. Então, a tragédia pode fazer com que a igreja sofra golpes terríveis e possa até desaparecer. Na França, por exemplo, no século XVI, na época de João Calvino, na França, na metade do século XVI, a França tinha cerca de 2 milhões de crentes protestantes. 2.150 igrejas espalhadas num país que tinha 20 milhões de habitantes. 10% da população na França, nessa época, metade do século XVI, era integrada, 10% integrada por crentes mesmo, crentes que tinham sido evangelizados por pastores calvinistas, tinham saído de Genebra e tinham invadido a França secretamente para pregar o evangelho. Mas o que aconteceu? Em 1572 teve a matança de São Bartolomeu. Milhares de cristãos foram mortos, massacrados. O evangelho nunca mais conseguiu se levantar lá. Claro que depois veio outros fatores também, Revolução Francesa, Iluminismo, uma série de outros fatores aí. A igreja nunca conseguiu se levantar lá até hoje. É uma igreja praticamente morta. As pessoas falam, o calvinismo destruiu a igreja na Europa. Isso é o contrário. Na realidade, se o calvinismo tivesse permanecido, por exemplo, na França, sem essa perseguição toda, hoje aquele país seria outro. Mas o golpe muito grande, terrível, mortes cruéis, perseguições, crises, ataques, carnificina, mataram a igreja lá. E a igreja não conseguiu se levantar até hoje. Então a crise ela pode produzir coisas boas e pode produzir coisas más. Vai depender da geração que enfrenta a crise. A nossa geração, eu acho que ela não tem, geração de evangélicos, acho que ela não tem uma estrutura teológica sólida para enfrentar uma crise dessa. Nós talvez tenhamos que lutar bastante para restaurar a igreja, a sua comunhão, a comunhão que ela tinha anteriormente, o seu impacto que ela tinha anteriormente. Eu acho que essa crise vai trazer prejuízo para a igreja. Perfeito.